consequentemente vai abrir os 3 contatos da chave seccionadora também na administração, tá ok? Então todos os meus alunos, eu exijo que eles saibam disso aqui. Ele não pode entrar numa aula dessa e sair de uma aula dessa sem saber o comportamento do circuito elétrico, tanto para abrir como também para fechar um contato de uma chave seccionadora, tá, pessoal? Então, gente, mais uma quinta-feira de lives, né? Eu confesso para vocês que essas quintas-feiras, elas são quintas-feiras abençoadas, sabe? Porque é um conhecimento compartilhado muito bom, né? E tem muitas pessoas que não conseguem assistir ao vivo e tá tudo bem. Depois a gente só recebe o feedback, né? Daquela informação que foi muito importante para a capacitação profissional de uma determinada pessoa. E eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Muito feliz, tá? Então, gente, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Renan e eu sou o diretor técnico da Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos, tá, pessoal? Para quem não conhece, a Shalom Adonai, ela é uma empresa nacional, é uma empresa que preza muito pelo excelente atendimento, não só para as empresas, mas também na formação de pessoas, tá ok? Então, gente, para quem não nos conhece, tá? Então peço para você, clica aí na inscrição, faz a inscrição no canal, tá ok? Porque dessa forma você vai ser notificado de todos os vídeos que a gente vai colocando, todas as semanas a gente sempre coloca vídeos novos, estamos sempre fazendo lives e dessa forma você fica antenado e sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, no setor elétrico como um todo e também você fica sabendo dos nossos novos cursos, dos conteúdos que estão em alta, a gente tem muito prazer em compartilhar isso com todos vocês, tá ok? Eu peço para você também fazer a tua inscrição lá no Instagram, tá? Então quem não conhece o Instagram da Shalom, faz a tua inscrição aí no Instagram, tá ok? Porque é muito importante também para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E se você quiser conhecer a Shalom Adonai com um pouco mais de afinco, tá aí o nosso site, shalomadonaiengenharia.com.br e fique à vontade para você nos indicar para as suas empresas, para você conhecer um pouco mais do nosso portfólio também, tá bom, pessoal? Gente, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixa eu começar aqui desejando uma excelente noite aqui para o Tiago Alves de Oliveira. Boa noite, Tiago, tudo bem com você? Tudo certo? Boa noite também, Ramon Araújo. O Ramon estava falando com ele agora há pouco aqui no WhatsApp, né? Ô Ramon, seja bem-vindo, querido. Tamo junto, tá? É isso aí. O José Raimundo tá por aí também. Seja bem-vindo, José Raimundo dos Santos Júnior. Seja bem-vindo também o Danilo. Seja bem-vindo também o Saulo Lima, grande amigo. Eu acho que é o Saulo lá do Pernambuco, se eu não me engano, né? Lá de São José do Belmonte. Seja bem-vindo, Saulo. O Alixson Matos está por aí também, meu grande amigo Alixson Matos, nosso aluno, que já nos acompanha há muito tempo, né? Gente, então hoje é a nossa terceira live, né? A nossa live de número 03, que a gente está fazendo às quintas-feiras no YouTube. E o tema da nossa live de hoje é operação e manutenção de chaves seccionadoras. Pessoal, eu dividi essa aula em 2 partes, tá? Porque é muito conteúdo para a gente ministrar apenas em um dia. Então, deveria ministrar o dia todo, né? Para a gente conseguir fechar todo esse assunto. Então, eu dividi em 2 partes. Hoje nós vamos falar sobre a operação e a manutenção. Na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre os ensaios elétricos nas chaves seccionadoras, tá? Gente, não é complicado de fazer um ensaio, não é difícil, mas requer alguns cuidados, né? Não só falando da segurança pessoal, mas também falando na parte qualitativa do ensaio. Porque se cometer um deslize no ensaio, você pode ter uma medição errônea. E essa medição errônea, ela pode impactar no equipamento, né? Ou você pode fazer uma medição errônea e o equipamento não apresentar falha e vocês irem acostumando com um instrumento descalibrado, por exemplo, ou um ensaio mal realizado. Então, o objetivo é mitigar todas essas falhas, mitigar todos esses erros para conseguir, de fato, fazer um ensaio e atestar a confiabilidade daquele ensaio, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai falar de operação e manutenção de chaves seccionadoras, tá ok? Gente, então hoje é a nossa live 03, a gente vai deixar essas lives no YouTube, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos, tá?
Tem algumas outras lives que a gente não vai disponibilizar no YouTube. Nós vamos disponibilizar apenas para quem é assinante do Gustavo Flix. Para quem não sabe, o Gustavo Flix é a maior plataforma de cursos, treinamentos e mentorias do setor elétrico. E tem muito mais coisas novas chegando por lá, tá bom? Então a gente vai priorizar os nossos assinantes, né? Que são as pessoas, né, que estão conosco a todos os momentos, né? Que temos uma parceria, temos um lance de confiança entre nós, entre eu representando a Shalom e os alunos aí que nos acompanham, tá? Que já conhece a nossa história, conhece os nossos conteúdos, conhece a nossa seriedade, conhece a nossa amizade, porque de fato, quando a gente entra ali no vínculo ali com a Shalom, de fato todos viram amigos, né? Porque um tá sempre precisando do outro, um problema para resolver ali, uma questão complicada aqui, a gente tá sempre se ajudando. E é isso que faz a nossa comunidade ser muito forte. É isso que faz a nossa comunidade ser uma comunidade de confiança, focado sempre em ajudar as pessoas, em ajudar. Esse é o nosso maior legado. Ajudar. É por isso que eu tô aqui todas as quintas-feiras, feliz, grato a Deus por essa oportunidade, né? Muito feliz em poder compartilhar o conhecimento que eu adquiri a todo tempo, né, dos meus anos de carreira, tá, gente? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos pro conteúdo, vamos falar de conteúdo técnico agora, tá ok? Deixa eu ver se eu tenho algum anúncio para fazer para vocês agora. Não tenho nenhum anúncio, a produção não deixou nada escrito aqui, mas deve ter alguma coisa aí até eu terminar a aula, tá bom? Graciele Dias, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo, minha amiga, tamo junto. Marcos Vinícius, seja bem-vindo, querido, tamo junto também, tá? Então, pessoal, a nossa live de hoje é sobre operação e manutenção de chaves seccionadoras. Quem nós somos, né? Eu já fiz uma breve apresentação para vocês, mas nós somos a Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos. A Shalom Adonai, que é uma empresa focada na excelência. Hoje nós temos mais de 37 empresas clientes na nossa base. A gente atende essas empresas frequentemente e a gente preza muito pela excelência, pela transparência em tudo que a gente faz. E temos hoje também mais de 2.000 alunos formados pela nossa empresa, capacitados, treinados pela nossa empresa. E é isso que nos move, é poder contribuir tecnicamente e profissionalmente na vida de cada um de vocês, tá? Então, para quem não sabe, meu nome é Gustavo Renan, eu sou o CEO da empresa Shalom Adonai Engenharia e Treinamentos, e muitas pessoas me questionam, Gustavo, por que você gosta de dar aula? Gente, é um legado. O que faz eu ser um CEO não é a cadeira que eu sento, não é a cadeira que eu sento, tá? O que faz de mim ser um CEO é o valor que eu acabo compartilhando nas redes sociais. É o valor que eu acabo agregando na vida das pessoas. É isso que faz de mim um CEO. Não é o cargo, não é quanto eu ganho, não é a cadeira que eu sento, não é nada disso. É o valor, é o impacto que eu gero na vida das pessoas. É o impacto positivo. Isso é o meu legado. E é por isso que eu tô aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Renan. Com a graça de Deus sobre a minha vida, eu tenho empregado muita gente dentro desse setor. Tenho realizado o sonho de muitas pessoas. Pessoas que até então estavam frustradas, tristes, porque não conseguiam entrar no setor elétrico, nem na geração e nem na transmissão. E com a graça de Deus eu tenho preparado essas pessoas para poder ocupar uma vaga nesse setor que é rico, promissor e que não para de crescer. Não para. Se você pegar desde o início da geração de energia elétrica, o setor ele sempre aumenta e sempre está precisando de pessoas. Pessoas como vocês que estão aí se preparando tecnicamente e empresas como nós, né, que presta serviço para diversas outras empresas também do setor elétrico, tá? Então, eu sou graduando de engenharia elétrica, eu sou técnico de automação, eu tenho a formação também técnico em eletrotécnica, trabalhei em grandes empresas do setor como EDP Brasil, Bom Futuro Energia e CTG Brasil também, tá? Então, uma das minhas maiores paixões é poder compartilhar o conhecimento. E é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho feito todos os meses. Todas as quintas-feiras a gente está aqui conversando, sempre utilizando as redes sociais para o conhecimento ir mais longe, para as pessoas serem alcançadas em todos os lugares, assim como temos feito em Angola, temos feito isso também em Moçambique e também aqui nos países da América do Sul, aqui na Argentina, no Peru, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia. O nosso conhecimento ele não tem fronteiras por causa da internet. E eu acho isso maravilhoso.
tá, pessoal? Então, sejam bem-vindos, eu sou o Gustavo Renan, tá? E hoje, como eu já mencionei para vocês, vamos falar sobre a operação e manutenção de chaves seccionadoras. Ressaltando, para quem entrou depois, essa aula vai ser dividida em duas partes, devido à quantidade extensa de conteúdos, tá, pessoal? E o que é uma chave seccionadora, né? Uma chave seccionadora é um equipamento eletromecânico utilizado em sistemas elétricos, especialmente em subestações e linha de transmissão, com a função principal de isolar trechos do sistema elétrico para a manutenção do sistema. Então, basicamente, essa é a definição de uma chave seccionadora. E como que ela fica instalada dentro de uma subestação, né? Basicamente, pessoal, a chave seccionadora, ela está sempre instalada, sempre com o objetivo de isolar um determinado equipamento. Por exemplo, aqui nós temos 4 chaves seccionadoras nessa imagem. E o que ela está fazendo? É a subestação de transmissão, ou uma subestação distribuidora, ou uma subestação de transmissora. Nós sempre vamos nos basear, nós sempre vamos se guiar através dos símbolos. Isso eu ensino muito, eu bato muito em cima dessa tecla, para os meus alunos, que é uma obrigatoriedade aprender, entender os símbolos elétricos. É importantíssimo fazer a leitura e a interpretação de um diagrama. Por que é importante fazer isso? Porque aquela pessoa, aquele profissional que ele não sabe ler e interpretar, ele é um apertador de botão. A época dos apertadores de botão chegou ao fim. Então, esse profissional que não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe o que está acontecendo com o circuito, esse profissional, infelizmente, eu tenho uma notícia triste para dar para ele, mas ele vai perder uma vaga no campo e não vai demorar muito. Porque tem muita gente se preparando, estudando para ocupar as melhores posições. E eu conheço esse mercado, eu sei que existem posições muito importantes, estratégicas e que pagam muito bem. Tá? Então, eu tenho trabalhado incessantemente para levar os meus alunos até o sucesso. Tá? Gente, vamos falar um pouquinho das subestações, né? Onde é que existe uma chave seccionadora? Ela está dentro de uma subestação. Tá? Então, ela pode estar dentro de uma subestação elevadora de uma usina de geração, ela pode estar dentro de uma subestação de uma transmissora e ela pode também estar dentro de uma subestação de distribuição. Então, vocês vão encontrar, gente, dentro desses ativos, 2 tipos de seccionadoras. Vocês vão encontrar a chave seccionadora de alta tensão, que em sua totalidade, hoje, ela já é motorizada, justamente com o objetivo de contribuir mais com a segurança do pessoal que trabalha em campo, tanto na operação como na manutenção. E na média tensão na média tensão vocês também vão encontrar a chave seccionadora, tá? Que é esse tipo de chave seccionadora que está aparecendo aqui logo abaixo da minha imagem, tá bom? Gente, qual que é a diferença dessas 2 chaves seccionadoras? Essa chave seccionadora de alta tensão, ela não pode ser aberta com carga em hipótese alguma. Em hipótese alguma, ela não pode ser aberta com carga. Porque isso pode gerar um arco voltaico e esse arco voltaico pode danificar os contatos dessa chave seccionadora. E a chave seccionadora de média tensão, Gustavo? Essa pode ser aberta com carga. Essa pode, claro que existe todos os aparatos, né, que um profissional ele vai utilizar para abrir uma chave dessa com carga, como por exemplo o Load Buster, é um equipamento auxiliar que contribui ali na extinção do arco voltaico. Tá? Então existe uma diferença aí entre esses dois tipos de chave seccionadora, tá ok? Uma pode ser aberta com carga e a outra não pode ser aberta com carga em hipótese alguma, tá ok? Então é importante vocês entenderem, vocês compreenderem, tá? Esse tipo de diferença que há entre esses 2 tipos de chave seccionadora. Gente, a chave seccionadora, a motorizada, que é a que eu vou dar um enfoque maior aqui na nossa aula, principalmente voltada para alta tensão, é uma chave que, embora ela seja um equipamento importantíssimo, mas esse equipamento ele pode apresentar algumas falhas, tá? Pode apresentar algumas avarias com o decorrer do tempo e se não for mitigado, isso pode evoluir para um prejuízo muito maior, tá bom? Bom, então, para a gente entender aonde uma chave ela acaba oferecendo um pouco mais
de atenção, é importante conhecermos todas as partes aqui de uma chave seccionadora, tá? Então, gente, aqui eu tenho os números que está indicando cada nome de cada componente dessa conjuntura que é a chave seccionadora, e aqui do lado eu tenho todos os nomes, juntamente com a tensão nominal, com a frequência, com a corrente nominal, tá ok? Então quem quiser esse material, depois pode perguntar pra gente lá no grupo da nossa comunidade, que eu vou compartilhar com vocês essas imagens aqui, tá ok? Para quem está assistindo pelo celular, deve estar um pouco ruim de estar olhando os nomes bem pequenininho, mas fiquem tranquilos que eu vou compartilhar com vocês esse material lá no grupo da nossa comunidade, tá ok? Lembrando que essa comunidade é apenas para quem já é aluno e apenas também para quem é assinante do Gustavo Flix, tá ok? Bom, pessoal, uma chave seccionadora, ela é basicamente dividida em duas partes, ou seja, claro que existe a estrutura, existe toda a base da chave seccionadora, mas o que faz essa chave operar de fato é o sistema de potência e o sistema de comando. Ou seja, sem o sistema de comando, o sistema de potência ele não opera. Tá ok? Então, é uma conjuntura que, para o sistema de potência abrir ou fechar os seus contatos, é necessário que o sistema de comando esteja funcionando perfeitamente, tá, pessoal? E a chave seccionadora, ela tem apenas dois status. Ou tem status 0 ou 1, tá ok? Por isso é binário, ou ela está aberta ou ela está fechada. Gente, vou compartilhar com vocês uma situação que acontecia comigo, né? Quando eu era operador de subestação. Na verdade, eu era operador de usina hidrelétrica, mas eu fazia manobras em subestação. Sabe? Então, desde muito novo eu sempre estudei muito, né? As consequências de não abrir uma chave seccionadora conforme ela deveria ser, né? Então, quando eu dava um comando lá na sala de controle para abrir uma chave seccionadora, né? Eu dava um certo frio na barriga pelo seguinte motivo: a gente sempre quer que a manobra ocorra como ela tem que ser, né? Ou seja, se eu vou dar um comando para abrir a chave, ela tem que abrir os 3 contatos, ok? Os 3 contatos móveis, eles têm que ser abertos. Então, quando demorava um pouquinho para chegar a informação lá no sistema supervisório, eu já ficava preocupado. Por quê? Porque existe basicamente 3 status. O correto é o status de chave aberta e o status de chave fechada. Quando acontecia assim, status indefinido, é porque tinha uma bucha. Tinha um problema ali, precisava ser resolvido, tá? Então, como assim, Gustavo? Ou ela tá aberta ou ela tá fechada, né? O que acontece, pessoal? O que é o correto? Quando eu quero abrir uma chave, eu dou um comando, eu clico num botão e vai acontecer a abertura da chave, ok? Então, quando dá um comando de abertura, ela fica sinalizando que a chave está abrindo. Quando ela para, né? Quando ela abre totalmente os seus contatos, chega a mensagem de chave seccionadora aberta. Ok, e tá tudo bem. E quando eu quero fechar uma chave seccionadora, eu também dou um comando no botão, tá ok? E o motor entra em funcionamento, transferindo o torque para o motor redutor, e essa chave seccionadora ela vai ser fechada. E tá tudo bem, e tá correto, é assim que tem que ser. Agora, quando acontece de estar um status indefinido, essa chave seccionadora ela não chegou no seu fim de curso total, nem de aberto e nem de fechado. E aí que começa a gerar uma certa preocupação, tá? Por quê? Porque se ela não está aberta nem está fechado, ela deve estar com arco ativo. Ela deve ter ocorrido um problema e ela deve estar com arco ativo. E esse arco voltaico, isso é prejudicial para toda e qualquer chave seccionadora. Então o status binário é chave aberta e chave fechada. Isso tem que ser o modo natural de ocorrer as coisas, tá, pessoal? Depois eu vou compartilhar com vocês na parte de manutenção, né? Agora eu estou falando da operação. Eu vou compartilhar um caso que aconteceu aqui numa subestação no Brasil, onde tinha um polo, né? Um contato de uma chave seccionadora, de uma fase, e essa chave ela já apresentava algumas avarias, né? E o que aconteceu? Ela começou a gerar um arco voltaico. E esse arco voltaico foi tão intenso, tão severo, que danificou a chave seccionadora. Eu vou trazer para vocês esse vídeo e também as imagens dessa chave, tá, pessoal?
Bom, então qual que é a função da chave seccionadora dentro de uma subestação? Primeira função é realizar o bypass de equipamentos, tá? Então, gente, aqui eu tenho para vocês um exemplo, né? Então eu trago para vocês a informação da função e como que é realizado esse bypass dessa chave seccionadora, tá? Então ela está fazendo um bypass de equipamentos. Então, por exemplo, o correto seria a corrente elétrica passar por esse disjuntor. Só que, como esse disjuntor ele tá aberto e com as chaves seccionadoras abertas também, então a corrente elétrica não passa por lá. Então ela tem que passar pela chave seccionadora de bypass. Ou seja, essa seccionadora ela está bypassando esse disjuntor. Tá ok? Qual que é outra função da chave seccionadora? Realizar a transferência de barras. Nessa imagem, pessoal, nós temos duas barras. Tem a barra 1 e também tem a barra 2, tá? Por exemplo, se eu quero alimentar somente a barra 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar aquela chave seccionadora lá na parte superior e fechar essas duas aqui do disjuntor e fechar o disjuntor. Dessa forma, eu estou alimentando somente a barra 1, ou seja, eu estou transferindo a barra. Transferindo, ok? De uma barra 2 para uma barra 1, por exemplo. E do contrário também é verdadeiro, tá? Por exemplo, se eu quero transferir essa alimentação para a barra 2, é só abrir aquela chave seccionadora lá de cima e eu tenho aqui a barra 2 energizada. Por isso, a chave seccionadora tem essa função de realizar a transferência de barras. Outra função da chave seccionadora é a isolação dos equipamentos. Por exemplo, aqui eu tenho um disjuntor, e esse disjuntor ele está aberto, e para me isolar esse disjuntor, para me fazer uma manutenção nesse equipamento, eu preciso abrir a seccionadora que fica a jusante e a seccionadora que fica a montante. Dessa forma, eu estou isolando esse equipamento para uma futura inspeção ou manutenção, por exemplo, tá? E nós também temos a função, né, das chaves seccionadoras, o aterramento, ou seja, nas linhas de transmissão, por exemplo, sempre existe uma chave seccionadora de aterramento. Por que existe essa chave, né? Pelo seguinte motivo, pessoal. Como a gente está falando de uma subestação, a subestação ela tem um efeito indutivo muito forte dentro de uma subestação. Então, toda vez que eu vou abrir uma chave seccionadora para mim fazer uma determinada manutenção, por exemplo, é natural que a gente feche a chave seccionadora para terra. Então existe uma outra chave, né, uma chave de aterramento, chave de segurança, que ela vai fechar para a terra. Ou seja, toda aquela indução que está fazendo parte daquele ambiente não vai atingir aquele equipamento porque ela está sendo desviado para a massa. Tá ok? É importante vocês entenderem que só é possível fechar a chave de seccionadora de terra quando a linha de transmissão ou o equipamento estiver desenergizado, tá ok? Se ele não estiver desenergizado, vai gerar um curto franco, tá ok? Isso pode ser danoso e pode também ocasionar acidente de trabalho, tá ok? Então, basicamente, essas são as 4 funções de uma chave seccionadora, tá, pessoal? Gente, a chave seccionadora, ela tem diversos tipos de arquitetura, ou seja, pelo fato de existir diversas arquiteturas, então a chave seccionadora ela tem diferentes tipos de abertura, que é o que nós vamos conhecer nesse momento, tá ok? Por exemplo, existe a chave seccionadora do tipo lateral, ou seja, é uma chave seccionadora que abre no sentido horizontal, ok? Aonde desconecta e conecta os seus contatos. Então ela sempre vai abrir no formato lateral horizontal. Existe também a chave seccionadora dupla lateral, né, que também é uma chave seccionadora motorizada, aonde, nesse caso, o que se move é o eixo central. Então, o redutor, o lugar que está recebendo o torque do motor é o eixo central. Então, sempre ela vai girar nesse sentido, ok? Fazendo o acoplamento e o desacoplamento desses dois contatos, tá ok? Então, basicamente, é um tipo de seccionadora do tipo dupla lateral, tá ok? Existe também a chave seccionadora de abertura vertical. Esse tipo de chave seccionadora, pessoal, ele é mais utilizado em subestações acima de 230 kV. Tá? Isso eu esqueci de falar das seccionadoras anteriores, mas a seccionadora de abertura lateral, geralmente ela é utilizada em tensões abaixo de 138 kV. 138 kV
ou 69 kV. A dupla lateral também muito utilizada em tensões de 138 kV e 69 kV. E a abertura vertical é muito utilizada em subestações acima de 230 kV. Por quê? Porque o eixo dela, a haste dessa chave seccionadora é um pouco mais extensa, justamente para ficar um pouco mais espaçado a haste do contato com a parte superior da alta, né? Então é importante vocês entenderem as aplicações dessa chave seccionadora, tá? Existe também a abertura vertical reversa, que é um outro tipo também de chave seccionadora utilizado em subestações acima de 230 kV. E aqui nós temos uma chave seccionadora de abertura central. Essa chave seccionadora de abertura central também é muito utilizada em subestações abaixo de 138 kV, sendo 138 kV ou 69 kV. Temos também a chave seccionadora semipantográfica horizontal, utilizadas aí nas subestações acima de 138 kV. Vocês vão encontrar esse tipo de chave seccionadora. E ali nós estamos vendo o movimento que essa chave seccionadora faz para abrir e também para fechar os seus contatos. Existe também a chave seccionadora pantográfica vertical, que é muito utilizado em subestações acima de 440 kV. Então é um tipo bem usual aqui nas subestações aqui na região sudeste, nas subestações de alta tensão, né? Então esse tipo de chave seccionadora é muito utilizada e o seu alcance também é muito alto. E também a chave seccionadora de abertura pantográfica, que é essa abertura, né, tipo tesoura, que a gente vê em algumas subestações acima de 500 kV, tá, pessoal? E essas chaves seccionadoras, elas operam através de um sistema de comando. Ou seja, pelo nível de tensão, pelo alto nível de tensão, não é seguro que seja realizado um acionamento manual local numa chave seccionadora. Claro, existe sim um acionamento manual local nos momentos em que está sendo comissionado um equipamento ou no momento em que falha o automatismo. Aí não tem jeito. Tá? Aí o acionamento tem que ser manual local. Claro que aquele profissional que está em campo, ele tem que estar protegido com todos os EPIs que a manobra pede e também com a roupa, né, com a roupa de segurança. Então tem alguns lugares, né, que trabalham com um pouco mais de rigidez, que utiliza a roupa de risco tipo 4 e ainda utiliza o capacete com a viseira. Outros lugares não recomenda tanto, é apenas a roupa tipo 2, né, e não utiliza os capacetes. Qual que é o mais seguro dos dois? O tipo 4. Né? Por quê? Porque a roupa tipo 4 é mais grossa, é uma roupa anti-chama mais grossa e protege ali a pessoa que está envolvida naquela manobra contra, por exemplo, um plasma de um arco voltaico, por exemplo. Tá? Então, tudo que é mais seguro, com certeza é o melhor. Tá? Então, para acionar esse tipo de chave seccionadora no modo comum, geralmente ele vai ser acionado por um sistema de comando. Esse sistema de comando de uma chave seccionadora, ele é composto por vários componentes elétricos. No entanto, os mais importantes são o motor elétrico, que é o responsável por transmitir o torque para o redutor de velocidade, fazendo a abertura e o fechamento da chave seccionadora. O redutor de velocidade, cujo eu já falei para vocês, que dentro de um circuito de chave seccionadora ele tem duas funções. Ele reduz a velocidade para duas funções. A primeira delas é acionar o contato móvel da chave seccionadora. Ou seja, esse foi o primeiro item. Segundo é utilizar a parte de baixo para instalar o CAMI, né, e depois instalar os fim de curso, sinalizando o momento em que a chave está aberta e que a chave está fechada. Esse fim de curso é um equipamento, é um componente elétrico muito utilizado em chaves seccionadoras, e essa informação desse fim de curso, ela tem duas funções básicas. Uma delas é desligar o motor elétrico, ou seja, quando a chave seccionadora atingiu o curso total dela, esse CAMI ele vai acionar o fim de curso que vai, logicamente, atuar sobre a bobina do contator, desligando esse motor elétrico, tá ok? Então, quando a chave seccionadora está toda aberta,
o fim de curso é responsável por mandar desligar o motor elétrico, e quando ela está toda fechada, o fim de curso também é o responsável por desligar esse motor elétrico, tá ok? Se o fim de curso tiver com falha, com problema, pode acontecer uma catástrofe, pode gerar uma série de problemas dentro desse painel. O primeiro deles é queimar o motor elétrico por sobreaquecimento. Segundo, danificar o motorredutor, porque o motorredutor é um conjunto de engrenagens, e se estiver trabalhando constantemente forçado, ele pode também quebrar. Outro exemplo aí de erros, né, que pode ser ocasionado através de uma falha do fim de curso é empenar os contatos da chave seccionadora. Então, gente, tudo tem que estar funcionando em perfeita sincronia, tá ok? Então, a parte do comando ela é formada pelo CAMI, pelo fim de curso, que eu acabei de mencionar para vocês, pelos contatores de potência, ou seja, existem 2 contatores para acionar uma chave seccionadora, um contator destinado apenas para abrir a chave, outro contator destinado apenas para fechar a chave, tá ok? Além dos botões, né, dos botões de abrir chave seccionadora, fechar a chave seccionadora, LEDs de sinalização que mostra qual que é o status da chave, se tem tensão 220 volts, 380 volts, 24 volts, 125 volts, status de abertura, status de fechamento. Então tudo isso é possível a gente observar visualmente na porta do painel, através dos seus LEDs de sinalização e através também da sinalização do sistema supervisório, né? E também, gente, existe dentro do painel de comando uma manivela. Eu não coloquei aqui nesse slide, mas ele se encontra no próximo slide que vem a seguir, tá? E para que serve essa manivela, né? Essa manivela, ela serve para 2 situações, né? Na verdade, ela serve para 3 situações. A primeira delas é para o ajuste do fechamento dos contatos da chave. Por quê? Porque a chave, ela é tripolar. Ela tem 3 polos, ela tem 3 contatos, tá ok? Então, a manivela serve para, após a manutenção, saber se aquela chave está fechando, os 3 polos estão fechando corretamente. Segunda função da chave é quando tem uma falha, quando existe uma falha mecânica ou elétrica e precisa fechar ou abrir aquela chave seccionadora. E aí, nesse caso, é inserida a manivela, e a gente acaba abrindo ou acaba fechando a chave seccionadora de forma manual local, tá ok? E a terceira delas é no modo de comissionamento. Então, quando estamos comissionando uma subestação, por exemplo, comissionando uma chave seccionadora, nós precisamos, né, fazer os ajustes de todos os fins de curso, tá ok? Que está dentro do CAMI. E para a gente fazer esses ajustes, a gente precisa manobrar essa chave seccionadora. Então, a gente vai fechar, vai abrir e vai fazer o ajuste do fim de curso, que vai desligar essa chave seccionadora, e o fim de curso que vai desligar o motor elétrico da chave seccionadora, e o fim de curso de sinalização, que vai informar o sistema de automatismo, que vai informar o sistema de supervisão e controle que essa chave está aberta ou essa chave está fechada. Então, basicamente, a manivela ela é utilizada nessas 3 situações, tá? E aqui, gente, nós temos a manivela, né, que eu acabei de informar para vocês. Essa manivela, existe um botão, né, uma liberação, existe um botão que a gente clica e esse botão ele libera para a gente inserir essa manivela. A partir do momento que eu inserir essa manivela, eu posso abrir ou eu posso fechar uma chave seccionadora de forma totalmente manual, tá ok? E outro modo de acionamento, pessoal, é através do motor elétrico, que é o modo natural, né, que a gente quer que tudo aconteça, né, que tudo funcione, que o automatismo funcione de forma perfeita. Então, o motor elétrico ele tem a responsabilidade de abrir e fechar a chave seccionadora. E na prática, esse motor elétrico, quando ele é energizado, esse torque que esse motor que tem na ponta do eixo desse motor, ele vai ser acoplado aqui na ponta desse redutor de velocidade, e esse redutor vai transmitir o torque para a chave seccionadora, para a haste da chave seccionadora, poder abrir os seus contatos ou poder fechar os seus contatos, tá ok? Então, na prática, é isso que acontece. E aqui, gente, nós temos o CAMI, ou seja, no motorredutor que eu mencionei para vocês, um dos eixos, ele vai lá para o contato da chave seccionadora. Outro eixo
vem aqui para a parte de baixo, que é o came. Isso aqui é o came, pessoal. Aqui tem um eixo. Esse eixo vai conectado no motor redutor. E à medida que o motor elétrico entra em funcionamento, esse eixo também ele roda. Tanto do lado do sentido horário, como do sentido anti-horário. Por quê? Porque no sentido horário a chave seccionadora fecha. E no sentido anti-horário a chave seccionadora abre. Tá ok? Então, para a gente poder dimensionar os fins de curso que vão fazer desligar esse motor elétrico, é necessário fazermos o ajuste aqui desse came, tá? Eu tenho aqui uma outra imagem mais próxima para vocês entenderem, tá bom? Então aqui, ó, aqui nós temos o came, que é esse eixo central, onde é possível a gente afrouxar aquele parafuso e fazer um reajuste ali, né, de modo que ele acione o fim de curso ou ele desacione o fim de curso, tá ok? Então o fim de curso é esse componente elétrico que eu acabei de colocar aqui para vocês, que ele também tem apenas dois status, ou ele está ativado ou ele está desativado. E ele vai levar apenas duas informações lá para o sistema supervisório, ou chave aberta, chave seccionadora aberta, ou chave seccionadora fechada, tá ok? Então basicamente essa é a função do came junto com a chave fim de curso. E um detalhe, né, que ocorre nas chaves seccionadoras motorizadas é que essa chave seccionadora ela é montada sobre um circuito elétrico de acionamento com reversão. Como assim, Gustavo? Ou seja, esse motor elétrico que vocês estão vendo nessa imagem, esse símbolo desse motor elétrico, ele vai girar para o sentido horário e vai girar para o sentido anti-horário. No entanto, quem é responsável por fazer toda essa jogada são essas duas chaves contatoras que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Então aqui nós temos a chave contatora K1 e temos a chave contatora K2. Essas chaves seccionadoras não podem ser acionadas simultaneamente. Se acionado simultaneamente, pode acontecer um curto-circuito, tá ok? Pode acontecer um curto-circuito. Por isso, esse circuito de potência ele tem que estar muito bem ligado para que não ocorra essa simultaneidade. Gustavo, existe outro tipo de proteção que contribui para não ocorrer essa simultaneidade aí dessas fases? Existe sim, tá, pessoal? Existe também os intertravamentos elétricos, né? Então, o intertravamento elétrico ele é importantíssimo para garantir a confiança e a confiabilidade ali no momento de abertura e fechamento de uma chave seccionadora, tá ok? E esse intertravamento elétrico, ele vai ficar lá na parte de comando e controle, que eu já vou mostrar logo mais para vocês também, tá ok? É importantíssimo vocês entenderem que quando o contator K1 é acionado, o motor elétrico ele roda no sentido horário. E quando o contator K2 é acionado, o motor elétrico ele gira no sentido anti-horário. Cada sentido de giro, ele ocasiona um impacto na chave seccionadora. Por exemplo, quando eu aciono o K1, a chave seccionadora ela abre os seus contatos. Quando eu aciono o K2, a chave seccionadora fecha os seus contatos. Tá ok? Então, basicamente, assim é o funcionamento do acionamento da chave com reversão. Tá? E aqui, pessoal, nós temos o diagrama de comando da chave seccionadora, tá ok? Nós temos o diagrama de comando, tá? Então, o que eu mencionei para vocês? Eu mencionei que existe o tipo de acionamento automático, que é através aqui do nosso diagrama de comando junto com o circuito de potência, e também temos a abertura manual, tá? Gente, antes de eu passar para o próximo slide, deixa eu só voltar aqui rapidinho para me mostrar para vocês como que é realizado esse acionamento manual, tá ok? Então, esse acionamento manual ele é feito por uma manivela. Quero agradecer ao meu amigo Fernando Carvalho, que é meu aluno também, né, que trabalha na Engie Group, é técnico de comissionamento, que mandou para mim esse vídeo aqui, tá? Para tornar mais fácil a explicação para vocês, tá ok? Então, gente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um tipo de acionamento através da manivela, tá? Como vocês podem observar na imagem, ali tem um profissional que trabalha no comissionamento, que ele está realizando o fechamento manual da chave seccionadora. Se vocês observarem na imagem, vocês vão ver os dois contatos superior se unindo. Olha lá, já gerou o arco e é uma chave
de fechamento central, horizontal central. Então, basicamente, esse é o fechamento através da manivela. Ô Gustavo, quando eu sei que essa chave seccionadora está fechada corretamente? Quando você termina o ciclo, ele dá um estralo. Ela faz um tec e aí pesou, você não força mais. Porque se você forçar, você pode danificar o redutor dessa chave seccionadora, o motor redutor da chave seccionadora, tá ok? Então, basicamente, é assim que funciona, tá, pessoal? Bom, e avançando com a nossa aula, nós temos também, para realizar esse acionamento elétrico, é necessário o diagrama de comando. E o diagrama de comando, pessoal, ele é composto pelo circuito de corrente alternada e o circuito de corrente contínua. Ou seja, o circuito de corrente alternada, ele é destinado para o acionamento do motor elétrico. Ou seja, ele vai atuar no circuito de potência, tá ok? E para fazer ele funcionar, para fazer esse motor elétrico funcionar, é necessário o circuito de comando. Ou seja, toda a lógica de comando, intertravamento, proteção, tá tudo dentro do painel elétrico, ok? Que faz acionar esse motor elétrico. E basicamente, o circuito do motor elétrico ele é composto de corrente alternada. Então, geralmente, tá? Não estou falando que todos os circuitos são assim. Existem circuitos que são bifásicos, existem circuitos que são monofásicos, tá? Ou seja, nesse caso aqui é um circuito trifásico. Por isso, nós temos uma entrada trifásica em 440 volts em corrente alternada, tá ok? Então, é muito visível a gente observar essas informações aqui nesse zoom que eu acabei de fazer para vocês, tá? Então, é 440 volts em corrente alternada e essa tensão ela pode ser 10% superior ao seu valor nominal, de 440, ou menos 10% da sua tensão nominal também, tá? Então, é importante vocês estarem alinhados com isso aqui, porque se essa tensão estiver acima desse percentual nominal, isso pode interferir na operação, tá? Por quê? Porque logo abaixo, vocês vão ver que nós temos também um relé supervisor de tensão, que monitora a tensão de trabalho desse motor elétrico ou desse circuito elétrico, tá ok? E aqui, pessoal, nós temos, né, a entrada, né, da corrente alternada, nós temos um disjuntor tripolar. Esse disjuntor que está na imagem é um disjuntor motor, que além dele ter a função, né, de ligar, desligar e proteger o circuito, ele também protege o motor elétrico contra sobreaquecimentos, tá? E logo depois, nós temos aqui no nosso diagrama, nós temos o relé supervisor de tensão. Lembra que eu mencionei para vocês que esse circuito ele trabalha em 440 volts, podendo trabalhar com 10% acima da sua tensão nominal e 10% abaixo da sua tensão nominal. Então, esse relé ele vai ser configurado com base nessas informações desse projeto, tá ok? E depois nós temos dois contatores, tá? Que são os contatores de reversão. É o contator que gira para o sentido horário e o contator que gira para o sentido anti-horário. O que gira para o sentido horário, ele tem a função de abrir a chave seccionadora. E o que gira para o sentido anti-horário, ele tem a função de fechar essa chave seccionadora. Tá ok? Lembrando que ele não pode ser acionado simultaneamente, porque pode ocorrer um curto-circuito se ele for acionado simultaneamente, tá, pessoal? E por fim, nós temos o nosso motor elétrico, que é o responsável por ser energizado e transmitir o torque para o redutor de velocidade, que posteriormente vai transmitir esse torque reduzido, é claro, com uma velocidade menor, para a haste da chave seccionadora e também para o came da chave seccionadora, que eu já mencionei para vocês lá no início da nossa aula, tá ok? Então é muito importante vocês entenderem tudo isso aí, tá, pessoal? Bom, e avançando, né, com a nossa aula, pessoal, nós temos também, além do circuito de potência, que eu acabei de mencionar para vocês agora, existe o circuito de comando, ou seja, diferente do circuito de potência, que está alimentado em corrente alternada, o circuito de comando ele está alimentado em 125 volts em corrente contínua. E olha aqui a limitação, olha o zoom que eu dei para vocês aqui, ó. Esse circuito ele pode trabalhar até 10% da sua tensão nominal de corrente contínua e também,
ele pode trabalhar 10% acima da sua tensão nominal de corrente contínua e 20% a menos da sua tensão nominal em corrente contínua. Tá ok? Então, é muito importante, toda vez que vocês observarem um projeto de uma chave seccionadora, toda vez que você observar isso aqui é um parâmetro para você ajustar o mínimo e o máximo de tensão do relé de supervisão. De tensão, tá ok, gente? É muito importante vocês observarem isso, tá? Então, aqui nós temos um disjuntor bipolar, né? Ou seja, por que ele é bipolar? Porque tem apenas duas polaridades. Como é corrente contínua, ou ele é positivo e negativo. Diferente da corrente alternada que eu mencionei para vocês anteriormente, que o circuito é trifásico, alimentado em 3 fases. Então, o disjuntor lá, naquele slide anterior, é um disjuntor tripolar, tá ok? E aqui a gente está falando de um disjuntor bipolar que tem no seu circuito uma entrada positiva e uma entrada negativa. E nós temos o relé supervisor de tensão, que tem que ser ajustado conforme as informações que eu já mencionei para vocês no slide anterior, que é de mais 10% e menos 20% da sua tensão nominal. E seguindo, nós temos também, né, o contato do relé supervisor de tensão. Então, o que acontece? Quando esse contato ele está fechado, significa que a tensão ela está uma tensão confiável e pode ser acionada aquela chave seccionadora. Se tiver um desvio de tensão de sub ou sobre, esse contatinho ele vai abrir. E esse relé de supervisão não vai permitir a operacionalização da chave, tá, pessoal? Seguindo para baixo, nós temos o outro contatinho também, né? Que é um contato, provavelmente um contato de operação manual ou de bloqueio, né? Então, geralmente, quando a chave seletora do circuito é colocado no modo B, ele bloqueia, né? Ele abre e bloqueia a passagem de corrente elétrica para as bobinas de abertura e fechamento desse contator, tá ok? Posteriormente, nós temos também o contatinho do relé térmico, tá? Então, esse relé térmico, como esse disjuntor lá de corrente alternada do motor elétrico, é um disjuntor motor, significa que, junto com esse disjuntor, além de proteger, desligar e ligar o circuito, ele também tem a função de proteger o motor elétrico contra sobreaquecimento. Então, quando esse contatinho ele se abre, significa que esse motor está sobreaquecido, ele está se aquecendo e está provavelmente por um esforço mecânico, né, e precisa ser ajustado isso, tá? Então, quando ele abre, ele não permite a passagem de corrente elétrica. Então, quando eu quero acionar esse motor, esse contato ele tem que ser fechado. E ele, pessoal, ele permanece fechado porque ele nada mais é do que um contato que se dilata de acordo com uma alta temperatura, tá ok? Então, todo disjuntor, motor, ele já vem escrito ali que existe um contato fechado que ele pode abrir quando atingir uma temperatura acima de 90 graus, por exemplo. Estou mencionando, tá, pessoal? Um exemplo. Mas vocês têm que olhar na placa do disjuntor motor e saber com quantos graus aquele bimetálico ele é aberto, tá ok? Então, aqui nós temos esse contatinho fechado que é do térmico do disjuntor, tá, pessoal? E ele está lá no disjuntor de corrente alternada. E seguindo, né, com a nossa aula, aqui nós temos 2 botões. Ou seja, por esse desenho que nós estamos vendo, nós temos 2 botões com contato aberto. Tem um botão que é destinado para abrir a chave seccionadora e outro botão que é destinado para fechar a chave seccionadora, tá ok? Lembrando que esses 2 botões não podem ser acionados simultaneamente, tá? Gustavo, e se acontecer um erro de acionar esses botões simultaneamente, né? O que acontece, gente? Existe um intertravamento elétrico que ele não permite o acionamento simultâneo, tá? Tanto aqui tanto lá no circuito de potência que eu mostrei para vocês, como aí no circuito de comando. Eu já vou mostrar isso para vocês logo mais, tá ok? Por que ele não pode ser acionado simultaneamente? Para que não ocorra um curto-circuito, tá ok? E depois, gente, nós temos no circuito de comando os contatos da chave seletora. A chave seletora é uma chave que muito utilizada quando a gente vai fazer uma manutenção no equipamento. Por exemplo, se eu quero fazer uma manutenção, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar essa chave seletora em manual ou vou colocar no modo B.
No modo B, eu vou bloquear essa chave, não vai passar mais corrente elétrica para o restante do circuito, tá ok? E o modo manual é para mim fazer abertura e fechamento manual. Lembra que eu falei para vocês sobre os ajustes de tempo e também de tempo de fechamento da chave? Então, quando eu estou fazendo o ajuste, geralmente eu coloco no modo manual, tá ok? Para mim testar, né, acionar o motor de forma manual para ver se os contatos estão fechando e estão abrindo corretamente, tá? Em modo comum, em modo de operacionalização, essa chave seletora tem que estar ligada para o lado R, onde está a letra R, que significa que ela vai aceitar comando remoto, vindo de um centro de comando, por exemplo, possibilitando dessa forma a abertura e o fechamento dessa chave seccionadora, tá, pessoal? E aqui embaixo nós temos o contato de selo. Por que existe o contato de selo, né? O contato de selo, gente, ele nada mais é do que, a gente chama isso de selar uma certa atuação. Por exemplo, se eu dou um clique no botão para fechar, quando eu dou esse clique, esse contatinho de selo ele é fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica para que chegue até a bobina desse contator. Se não tivesse contato de selo, eu tinha que ficar apertando aquele botão até fechar totalmente. Com contato de selo não precisa. Eu dou apenas um clique, o selo ele é selado automaticamente e dessa forma a seccionadora ela vai abrir os seus contatos. O mesmo acontece quando eu vou fechar uma chave seccionadora. Quando eu dou um clique na chave, o contato de selo ele já é selado, permitindo dessa forma a passagem da corrente elétrica até chegar na bobina desse contator. Essa é a função do contato de selo, tá, pessoal? E logo depois nós temos o contato fim de curso, né, dentro desse diagrama. Gente, quem começou assistindo a aula viu que é importantíssimo, é de extrema importância a chave fim de curso no circuito da chave seccionadora. Por quê? Porque é o seguinte, o fim de curso ele tem duas funções. A primeira delas é desligar o motor elétrico. Desligar o motor elétrico quando a chave seccionadora estiver abrindo ou quando ela estiver fechando. Você não tem comando ali para você desligar na cara do painel. Quem vai desligar é o fim de curso, tá ok? Então essa é a primeira função do fim de curso. Segunda função é enviar um sinal para o sistema supervisório. Olha, a chave está aberta. Olha, a chave está fechada. Então quem faz isso é o contatinho fim de curso aqui, tá, pessoal? E aqui embaixo, e aqui nós temos a imagem, tá? Nós temos a imagem de onde é instalado o contatinho fim de curso. Lembra que eu falei para vocês do CAMI, né, que é um eixo rotativo e tem algumas peças mecânicas que são instaladas ali e são ajustadas manualmente para a gente poder fazer o melhor ajuste do fim de curso para abrir e para fechar a chave seccionadora e também para sinalizar, né, quando a chave está aberta, quando a chave está fechada e também quando há um status indefinido, que isso é o que ninguém quer que aconteça, né? Que tenha um status indefinido. Se tiver status indefinido, tem um problema na chave e isso tem que ser corrigido imediatamente, tá, pessoal? E agora nós temos o intertravamento elétrico, né? Então aqui, como vocês podem ver, o intertravamento elétrico ele é realizado por um contator auxiliar. Ele é totalmente diferente do contator de potência, tá, pessoal? O contator de potência é para acionar carga, para acionar motor. Esse contator auxiliar, ele é a função dele é fazer intertravamentos elétricos ou informar o sistema de supervisão do que está acontecendo dentro do circuito, tá ok? Então, como vocês podem ver aqui, existe um intertravamento elétrico entre esses dois contatores, entre o contator de abertura de seccionadora e o contator de fechamento de chave seccionadora, tá ok? Futuramente eu quero fazer uma aula com vocês só para falar dos equipamentos de comando elétrico. Vou fazer uma aula só para falar de contator de potência e contator de serviço auxiliar. Então não percam as aulas de quinta-feira, porque essas aulas de quinta-feira tem ouro dentro delas. Existe ouro dentro dessa aula de quinta-feira. Eu falo algumas coisas aqui para vocês nas aulas de quinta, que eu costumo falar somente nos cursos fechados que a gente faz, tá, pessoal? Então, levem a sério essas aulas de quinta-feira, porque tem ouro aqui dentro, tá? E aqui, pessoal, nós temos a bobina de abertura. Ou seja, dentro do contator, tá? Dentro do contator de potência, existe uma bobina.
Vou até parar de compartilhar minha tela para vocês, para mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, gente, isso aqui é um contator, tá? Isso aqui é um contator, tá? O que aqui tem todos os dados técnicos do contator, de capacidade de corrente, de tensão, tá ok? E aqui nós temos, né, nesse caso, nós temos toda a parte aberta. Então aqui a gente não vê essa bobina, mas dentro desse contator aqui existe uma bobina como essa aqui, tá ok? Por que chama bobina, Gustavo? O que é uma bobina? Uma bobina são fios enrolados, tá ok? Então esse fio enrolado, quando ele é energizado, ele cria um campo magnético, tá ok? E ele vai fazer o quê? Ele vai atrair o contato fixo, ele vai atrair o contato móvel dentro do contator, possibilitando dessa forma a passagem da corrente elétrica. Ou seja, pode estar chegando 3 cabos aqui em cima com fase, com tensão elétrica, fase R e ST. Se o contator não tiver com a bobina magnetizada, aqui embaixo não passa corrente para ir para o motor, tá ok? Então, para passar corrente para cá, essa bobina tem que estar magnetizada. Ou seja, o contato fixo atrai o contato móvel e aí sim possibilita a passagem da corrente elétrica até chegar no motor elétrico. Tá ok, pessoal? Então, dentro de cada contator existe uma bobina como essa aqui. Tá ok? E é muito importante vocês entenderem que quem é aluno da Shalom sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? Então, vocês sabem muito bem que a época dos apertadores de botão chegou ao fim. Apertar o botão é fácil. Agora, o que eu quero implantar na mente dos meus alunos? Eu quero implantar na mente deles o seguinte, que a partir do momento que eu dou um clique nesse botão, ele tem que saber o que está acontecendo com o circuito elétrico. Não é só apertar o botão, é saber o que está acontecendo com o circuito. Nesse caso aqui, por exemplo, nós estamos abrindo uma chave seccionadora. Então, o meu aluno, ele sabe que toda vez que ele clica nesse botão, ele está acionando um botão normalmente aberto, vai fechar um contato de selo, essa corrente elétrica vai chegar na bobina de abertura desse contator, consequentemente, vai abrir os 3 contatos da chave seccionadora também na subestação. Tá ok? Então, todos os meus alunos, eu exijo que eles saibam disso aqui. Ele não pode entrar numa aula dessa e sair de uma aula dessa sem saber o comportamento do circuito elétrico. Tanto para abrir, como também para fechar um contato de uma chave seccionadora, tá, pessoal? Então, aqui nós temos também, né, um botão normalmente aberto. E quando esse botão ele é pressionado por um aluno meu, por um engenheiro ou por um técnico, essa corrente elétrica ela vai sair desse botão normalmente aberto, ele vai fechar quando eu clico, tá ok? Essa corrente vai chegar na bobina de fechamento desse contator, consequentemente vai acontecer o quê? Vai fechar os contatos de uma chave seccionadora, tá ok? Então, isso eu falo em todas as nossas aulas, que fechar o botão, clicar o botão é fácil. Eu quero ver e explicar o que está acontecendo no circuito elétrico, tá ok? E é isso que eu tenho feito ao longo de todos esses anos, ensinando vocês a trabalhar dentro de uma subestação, tá ok? Bom, gente, e o que acontece se a manobra não for concluída? A gente abriu a chave seccionadora, a gente fechou a chave seccionadora, e o que acontece se a manobra não for concluída? O que acontece nesse caso? Tá? Acontece isso aqui, gente. Acontece um arco voltaico. Tá? E o arco voltaico, ele é prejudicial para uma chave seccionadora, tá ok? Eu vou trazer um exemplo para vocês agora do que aconteceu numa subestação aqui no Brasil. Teve um aluno que me mandou, falou, professor, isso aqui aconteceu na subestação, falou o nome, mas eu não lembro, tá? Mas eu trouxe para vocês como exemplo, para vocês entenderem que o arco voltaico, ele é prejudicial. E nós não podemos, nós como profissionais de subestação, de usina hidrelétrica, de usina solar, termoelétrica, nuclear, eólica, nós não podemos admitir isso, tá, pessoal? Então, assim, às vezes um erro pode ser fatal, tá ok? E aqui nós temos um arco voltaico ativo, tá ok? Então aqui vocês podem ver que é apenas em um polo. Dá uma olhada bem que está ocorrendo apenas em um polo. Então, de uma chave seccionadora tripolar, tem um polo que tá ali gerando o arco voltaico. Isso, gente, é prejudicial, isso é muito severo. Isso pode trazer danos irreparáveis para o equipamento, podendo até ter que substituir o equipamento, que foi o caso do que aconteceu aqui com essa chave seccionadora, tá, pessoal?
Então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu agora, tá ok? Mas antes de eu mostrar o que aconteceu, tá, gente, com essa chave seccionadora, eu quero comunicar a vocês que segunda-feira, 19 horas, estaremos iniciando o curso de ensaios elétricos e manutenção de subestações de alta tensão. Você que não fez a tua inscrição, faça, porque esse ano nós não ministramos esse curso ainda, tá ok? E nós não temos mais previsão de ministrar esse curso esse ano. Então não perca a oportunidade de estar ao vivo comigo e com o professor Paulo Hiroshi nesse curso. Você vai poder fazer perguntas ao vivo, você vai sair dessa aula com todas as suas dúvidas sanadas, toda dúvida que você já teve até hoje, você vai sair com a dúvida sanada. Então não perca esse curso, tá ok? Você que deseja se inscrever, entre em contato aí com a Raquel para você estar fazendo a tua inscrição. Entre em contato aí com a Alessandra Lima para você também estar fazendo a tua inscrição, tá ok? Outro detalhe, tá, pessoal? Antes da gente falar da parte dos danos que foram ocasionados na chave seccionadora. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Esse curso de ensaios elétricos e manutenção de subestação, esse curso vai colocar vocês em outro patamar. Tá ok? Quem já participou desse curso sabe muito bem do que eu estou falando. A gente está falando de um nível técnico aprofundado. A gente vai falar dos equipamentos de medição, equipamento de calibração. Nós vamos falar sobre termografia e muito mais. Vocês vão aprender a instalar os equipamentos e fazer análise do resultado. Tá ok? Então é algo assim enriquecedor para a carreira profissional de todos vocês. Gustavo, eu não trabalho em subestação, trabalho em usina de geração. Faz esse curso, que esse curso vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a você entender toda a parte de metrologia. Quando eu falo metrologia, eu estou falando da parte de equipamento de ensaios elétricos, como Megger, micromímetro e por aí vai. Tá ok, pessoal? Então façam as inscrições de vocês. O Davidson já está dentro. Show de bola. Seja bem-vindo, Davidson. Seja bem-vindo, tá ok? O Davidson já fez a inscrição dele. Show de bola, Davidson. Vamos para cima, querido. Bom, gente, vamos voltar para a chave seccionadora, tá? Deixa eu tomar um pouco de água aqui para a gente falar sobre os danos mecânicos e térmicos que ocorreram com essa chave seccionadora que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, o que pode acontecer com uma chave seccionadora quando ela é submetida a um arco voltaico de intensidade severa, né? Pode ocorrer o quê? A fusão e o derretimento dos contatos. Ou seja, o calor intenso do arco, ele pode ultrapassar os 20 mil graus Celsius. É muito alta a temperatura. Isso pode derreter ou fundir os contatos metálicos, comprometendo a geometria original e a capacidade de condução elétrica. O que mais pode acontecer de dano mecânico e térmico? Pode ocorrer desgaste e erosão por evaporação. Ou seja, aquele arco ele está passando numa alta intensidade. E aquele material ele não vai resistir por muito tempo. O que acontece? Acontece a erosão dos contatos. Acontece a evaporação por causa da alta temperatura. Isso acaba derretendo e também acaba danificando o contato, né? Perdendo a espessura ali do material condutor. Tá? O que mais pode acontecer? Deformação por dilatação térmica. Isso também, gente, isso é muito grave, tá? Por quê? Porque essa rápida elevação de temperatura, isso pode gerar tensões internas, provocando trinca, empenamento e a deformação estrutural dos contatos, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, não só dos contatos, mas também do suporte, tá ok? E agora, eu trago para vocês as imagens, né, do que aconteceu naquele evento daquele arco voltaico que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, tá? O que aconteceu aqui, ó? O arco foi tão intenso, foi tão severo, que ele derreteu. Ele literalmente derreteu os isoladores de porcelana, né, da base ali da chave seccionadora. Ele derreteu a parte do contato fixo, aonde fica a cavidade ali para fazer a conexão elétrica. Ele derreteu. Ele derreteu o contato móvel. Olha a ponta ali, o que aconteceu com o contato móvel. Ele perdeu toda aquela parte dos metais ali, da prata. Eu acho que deve ser prata nessa chave seccionadora. Então ele perdeu aquele material, ele derreteu, tá, pessoal?
E quando ele derrete, o que acontece? Quando ele está submetido a essa alta temperatura, ele vai fundir. E essa fusão que a gente chama de troca de estado, do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, aquele plasma é como se estivesse soldando, derretendo um eletrodo. Sabe? É um curto-circuito literal. Está derretendo um eletrodo e aquela ponta que foi derretida, submetida àquela alta temperatura, ela gerou um plasma. E olha aqui, ó. Olha a parte do derretimento aqui embaixo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nessa imagem, esses pontos brancos aí, é a prata que foi derretida. Ou seja, gerou plasma e derreteu a chave seccionadora. Derreteu o contato móvel, derreteu a cavidade, tá ok? E também danificou os isoladores, tá, pessoal? Então esses são exemplos de danos mecânicos e térmicos ocasionados nessa chave seccionadora. Houve também os danos elétricos, tá? Por quê? Com os danos elétricos, há um aumento da resistência no contato. Então, com a superfície danificada, a resistência elétrica ela aumenta, o que eleva o aquecimento excessivo em operações futuras e risco a novos arcos. Então, o que acontece? Quando há uma modificação na resistência do material, aquele material, em vez dele ser um material condutor, ele vai virar uma oposição à passagem da corrente elétrica. E tudo que é oposição à passagem da corrente elétrica é resistência. E tudo que é oposição e resistência gera um aquecimento demasiado, podendo dessa forma gerar novos aquecimentos, tá ok? E futuramente danificar ainda mais a chave seccionadora, tá ok? O que mais pode acontecer com danos elétricos, né? Pode acontecer a formação de camadas isolantes, ou seja, o arco ele pode deixar resíduos carbonizados ou camadas de óxido sobre os contatos, dificultando o fechamento ou a abertura adequada dessa determinada chave, tá ok? Além dos danos mecânicos e térmicos, temos os danos elétricos e temos também os riscos operacionais, ou seja, existe risco à falha no seccionamento, ou seja, a chave pode não abrir corretamente ou não garantir a isolação necessária, colocando em risco a segurança da equipe e a integridade da instalação. Qual que é outro risco operacional? A reincidência do arco. Ou seja, existem lugares, pessoal, que não tem uma chave seccionadora sobressalente. Então, se ela está gerando um arco voltaico ali, eles vão deixar aquela chave ali e vão pedir outra. Tem lugares que não trabalham com sobressalente. Tá ok? Existem lugares que não trabalham, mas tem muitos lugares que tem. Então, começou a gerar um arco mínimo que seja, né? Hoje, principalmente as transmissoras, ela já substitui aquela chave. Sabe por quê? É muito mais barato, né, ficar com 2 horas parada substituindo uma chave seccionadora do que ficar 15 dias com uma subestação parada por causa de uma chave seccionadora. O valor da parcela variável é altíssimo, né? Não compensa, tá? Bom, e outro risco operacional, a possibilidade de explosão ou incêndio. Gente, eu ia trazer esse vídeo para vocês hoje, né, de um curto-circuito que aconteceu uma explosão, literal mesmo, numa chave seccionadora, mas eu não quis colocar nessa aula aqui, porque eu quero que vocês vejam esse vídeo amanhã lá no Instagram, tá ok? Então, lá tá acontecendo o quê? Tem um profissional fechando uma chave seccionadora e quando os contatos se encontram, a chave explode. Então, é importante vocês terem em mente que existem riscos operacionais, tá ok? E essa explosão, além dela gerar prejuízo para a planta, ela também pode gerar risco de acidente de trabalho para o colaborador que está envolvido, tá, pessoal? Então é muito importante vocês terem tudo isso em mente, tá? Existe também os prejuízos econômicos, né, pessoal? Então, quando uma chave seccionadora está gerando um certo arco, né, isso vai acontecer o quê? Isso vai ocorrer nada mais, nada menos do que a redução do seu tempo de vida útil. Ou seja, vai gerar uma troca antecipada daquela chave seccionadora ou de algum de seus componentes. Pode ocorrer também uma parada não planejada da instalação, pode ocorrer um desligamento automático, isso é ruim, e em função desse desligamento pode vir as multas, como por exemplo, para quem trabalha em subestações, hoje a subestação de transmissoras tem os diretores, né, das transmissoras, elas sabem que existe um fator chamado parcela variável
que é uma multa altíssima, que isso pode acarretar prejuízos para a empresa, tá ok? Então é muito importante, a equipe de manutenção está muito bem preparada para poder atuar, né, e mitigar essas falhas o quanto antes, tá ok? E também, né, pessoal, prejuízos de acidente de trabalho, né? Então isso pode trazer risco à vida dos colaboradores, tá ok? Bom, gente, e como que isso pode ser mitigado? Isso pode ser mitigado através da manutenção preventiva. Lembra que eu falei para vocês que essa live é sobre operação e manutenção? Então, uma boa manutenção preventiva, ela pode mitigar todos esses arcos voltaicos, tá ok? Então, uma boa manutenção bem feita, uma manutenção anual bem realizada, manutenção preventiva programada, ela pode evitar todos esses tipos de transtornos, tá ok? E o que é a manutenção preventiva de uma chave seccionadora? A manutenção preventiva, ela é um conjunto de atividades planejadas e realizadas em intervalos regulares, com o objetivo de preservar o funcionamento seguro, confiável e eficiente desse equipamento, que é a chave seccionadora, prevenindo falhas, desgastes excessivos e interrupções não programadas no sistema elétrico. Gente, a chave seccionadora, ela é um equipamento que ela tem um MTBF alto. O que é isso, Gustavo? MTBF alto. Bom, eu vou até parar de compartilhar aqui para falar isso para vocês, tá? O que é um MTBF alto? Ele nada mais é do que o tempo médio entre falha. Significa que é um equipamento que ele não costuma falhar constantemente. Por quê? Porque quando as empresas param um determinado ativo para fazer a manutenção preventiva anual programada, eles fazem todas as atividades ali conforme está no plano de manutenção, executam com maestria essas atividades e disponibiliza para a operação. Então, tempo médio entre falha, ou MTBF, isso é um indicador de manutenção, tá ok? Que vai medir a vida e também vai medir a incidência ou reincidência de um equipamento falhar. Então, chave seccionadora, no geral, ela tem um MTBF alto, ou seja, as falhas são muito distantes uma da outra, tá ok? E por que isso acontece? Justamente por causa da manutenção preventiva bem realizada, bem executada, tá ok? Uma coisa que eu sempre falo para todos os nossos clientes, né? Quer reduzir o seu problema com manutenção? Primeiro, plano de manutenção bem realizado. Segundo, instrução técnica de manutenção bem feita. Depois é execução. Depois é execução, calibração de equipamentos. Você acaba mitigando todas as falhas, você acaba aumentando o MTBF dos equipamentos e, final do ano, todas as empresas geradoras e transmissoras de energia estão felizes porque acabou mitigando essas determinadas falhas. Mas tudo parte da manutenção, tá, pessoal? Então, a manutenção preventiva é ela que vai determinar o sucesso da operação anual daquele determinado ativo, seja ele de geração ou seja ele de transmissão, tá? E para isso é necessário realizar alguns testes, alguns ensaios nas chaves seccionadoras, como por exemplo, teste de operação. Então a operação manual, né, ou motorizada da chave, ela serve para garantir que ela feche corretamente no tempo que está programado no manual do fabricante. Então se a chave tem que fechar em 45 segundos, então ela não pode fechar em 1 minuto e meio, tá ok? Se estiver fechando em 1 minuto e meio, tem um problema aí. Então, para isso servem os ensaios na chave seccionadora. Tem que seguir rigorosamente o que o manual do fabricante determina. Outro detalhe, teste de resistência dos contatos. Então, a medição da resistência elétrica através dos contatos fechados da chave seccionadora, ela tem que garantir que seja mínima, tá? Então, a resistência ela tem que ser mínima. Por quê? Porque isso vai nos dar uma visão de como está o estado daquela chave seccionadora. Tá ok? Então é necessário tomar algumas precauções no momento do ensaio e saber analisar o resultado daquele ensaio. É por isso que eu falo para vocês, você colocar um micromímetro, um megômetro na chave seccionadora é muito fácil. É muito fácil. Onde é que está o pulo do gato? O pulo do gato está em você analisar aquele resultado para saber se ele está satisfatório ou não. Por isso, você precisa fazer o curso de ensaios elétricos e manutenção de subestações, tá, pessoal?
E depois, Gustavo, teste de isolamento, ou seja, a aplicação de uma tensão de teste nos isoladores para verificar a resistência elétrica e garantir que não há fuga de corrente. Então, gente, não é só você fazer o ensaio nos contatos, você também tem que fazer a medição dos isoladores para garantir que não tem fuga ali nos isoladores, tá ok? Então, isso é muito importante e isso você aprende também no curso que vai ser ministrado na próxima semana. Teste de intertravamentos, isso é um ponto muito importante também, tá, pessoal? Verificar se os intertravamentos mecânicos e elétricos, verificar se eles estão funcionando corretamente, tá ok? Então você faz apenas uma inspeção, né? Faz um teste de abertura, dá um clique ali no fechamento para ver se não vai obedecer, tá? Se não vai ter um curto. Mas basicamente, antes de você fazer esse teste, você dá uma verificada nos intertravamentos mecânicos, dá uma verificada nos intertravamentos elétricos e aí você faz o ensaio. Existe um passo a passo para que isso seja realizado de forma segura, tá ok? Existe também o teste de sinalização local e remoto, ou seja, quando a gente vai fazer um ensaio no equipamento, a gente tem que seguir um roteiro. Nesse roteiro está escrito tudo o que nós temos que fazer, tá ok? Gustavo, tem empresas que têm algum procedimento para realizar esses ensaios? Tem, gente. As empresas grandes que prezam pela qualidade, elas têm um plano de manutenção e têm os procedimentos de manutenção. Então, você não faz nenhuma atividade sem estar com o procedimento em mão. Então, você vai para o campo com o procedimento em mão. O que eu vou fazer na chave seccionadora? Ensaio preventivo. Está tudo aqui, tudo no procedimento. Como que eu ligo os instrumentos, como que eu faço teste de sinalização do local e remoto e como que eu sinalizo que aquele ensaio está confiável, tá ok? Então é importante a gente verificar tudo com clareza, tudo que está escrito no plano de manutenção. Outro detalhe, teste de atuação e temporização do relé de supervisão de tensão. Então a gente faz sempre um teste, né? Sempre coloca uma tensão superior para saber se ele vai travar a operação, ou uma tensão mínima para ver se ele vai travar a operação, tá ok? Para a gente testar a confiabilidade no relé de supervisão, tá ok? Então é importante a gente fazer esse teste também, tá? Teste no motor elétrico, então é importante a gente testar o isolamento do motor, saber se o isolamento do motor elétrico está confiável. Se tiver com resistência muito baixa, tem um problema aí, e não podemos deixar esse motor operar dessa forma. E para a gente fazer esse teste, né, esse teste de isolamento no motor elétrico, a gente faz o quê? A gente utiliza um instrumento chamado megômetro, que vai aplicar uma tensão contínua, onde o nosso objetivo é medir a resistência desse motor elétrico, tá ok? Outro tipo de teste, né, que a gente sempre faz são as inspeções visuais, né? Verificar se não tem corrosão, se não tem desgaste mecânico, danos físicos e acúmulo de sujeira nessa chave seccionadora. Conferir também o torque dos parafusos, é muito importante, não só da estrutura, mas de toda a chave seccionadora. Toda a verificação que formos fazer, sempre olhar para o manual do fabricante, tá ok? E a gente trabalhar com um torquímetro ajustado para aquela determinada pressão, tá ok? Quando for testar, ele já dispara. Isso mostra para nós que aquele equipamento ele está reapertado de acordo com a instrução do fabricante, tá ok? Outro detalhe, fazer o reaperto de bornes das conexões elétricas do painel de comando. Então é muito importante, né, fazer todo o reaperto ali de todos os bornes, né, para prevenir ali um possível ponto quente. Outro detalhe também, lubrificação das partes mecânicas. Toda a parte mecânica ali, parte de articulação, né, ela tem que ser lubrificada. Ela não pode trabalhar no seco. Se trabalhar no seco, pode haver um esforço mecânico e danificar a parte móvel ali de uma chave seccionadora. Ela sempre tem que trabalhar de modo suave, tá ok? Outro tipo de atuação ali na manutenção preventiva, limpeza dos isoladores, muito importante para remover sujeira e contaminantes dos isoladores, para evitar, por exemplo, um flashover, né? Isso ocorre porque o flashover é isolador sujo. Então esse é o momento de fazer toda a limpeza nos isoladores,
fazer a limpeza no contato fixo e contato móvel da chave seccionadora, tirar toda sujeira, contaminante, tudo que pode comprometer a operação daquela chave seccionadora. Então é sempre importante utilizar também lubrificante nos contatos da chave seccionadora, utilizar ali uma graxa de silicone, utilizar uma graxa de cobre, utilizar uma graxa de prata também, tá ok? Então é muito importante, né, que vocês, toda vez que forem fazer um ensaio numa chave seccionadora, vocês sempre têm que ter em mente tudo que vocês vão realizar, o plano de manutenção e a instrução e o procedimento de manutenção também, tá? Gente, é coisa séria. Eu tô falando para vocês de algo sério. É muito sério isso, tá ok? Você, o profissional, ele pode trabalhar numa empresa 20 anos e fazer um excelente trabalho. Quando ele esquece de fazer uma atividade e essa atividade vai dar um problema lá na frente, ele não vai ser lembrado pelos 20 anos de empresa que ele trabalhou muito bem. Ele vai ser lembrado pelo erro que ele cometeu naquela manutenção. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer uma manutenção em chaves seccionadoras, tá ok? Gustavo, depois que eu terminei a manutenção preventiva, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer os ensaios elétricos, tá ok? Os ensaios elétricos é o que vai determinar se aquela manutenção que você fez, ela foi saudável, ela foi de alta performance ou não, tá ok? Então é importante fazer os ensaios elétricos de medição de resistência ômica dos contatos e fazer a medição de resistência ômica do isolamento também. Então, esse ensaio vai determinar se aquele equipamento está confiável ou não. Como que eu faço isso, né? Eu sempre vou utilizar dois equipamentos. Ou eu vou utilizar o micromímetro para medir a resistência mínima do contato, ou eu vou usar também o megômetro, que eu vou aplicar uma alta tensão para mim saber como está a resistência de isolação dessa chave seccionadora. Gente, isso aqui é muito sério. Eu podia ficar falando desse assunto aqui 4 horas, tranquilamente, só de ensaio elétrico. Só que eu não vou me cansar e também não vou cansar vocês, tá? Então esse assunto eu vou deixar para a gente conversar na próxima semana, tá ok? Então não perca essa aula. Se você não conhece o megômetro, você vai conhecer. Se você não conhece o micromímetro, você vai conhecer. Você vai entender o que é um resultado de ensaio satisfatório e o que pode comprometer o teu ensaio também, tá ok? Lembre-se de uma coisa. Um ativo, para ele funcionar bem, ele precisa de um profissional que faça uma manutenção muito bem feita, tá bom? E esse profissional é você que está me assistindo. E o que depender de mim, eu tô aqui para te ensinar e para te instruir e para sanar todas as tuas dúvidas, tá ok? Mas, gente, antes da gente falar desse assunto, tá ok? Eu vou deixar para vocês um e-book disponível lá no Gustavo Flix. Se você não tá no Gustavo Flix, acessa o Gustavo Flix, baixa o seu e-book, tá ok? E também aproveito o ensejo para te convidar para o curso de ensaios elétricos e manutenção de subestações de alta tensão que começa na segunda-feira. Faça a tua inscrição. Esse curso é importantíssimo para você se destacar na sua carreira profissional, tá ok? Gente, chegamos ao final de mais uma aula. É com muito carinho, com muita gratidão que eu tô aqui todas as quintas-feiras trazendo para você um conteúdo extremamente relevante para você se destacar no mercado de trabalho, tá ok? Gente, o mercado elétrico, o setor elétrico é um setor altamente promissor. Não existe nenhuma área no Brasil, que cresce tanto como o setor elétrico e com tantas oportunidades assim, tá? Tem muitas oportunidades. Quero agradecer ao meu aluno Fernando Carvalho, que é técnico de comissionamento na Engie Group, que me mandou alguns vídeos que eu pude compartilhar com vocês aqui nessa aula de hoje, tá ok? E o Fernando é um testemunho, né, de que a Shalom, ela sempre leva as pessoas mais longe. Só que a pessoa, ela tem que, primeiro, tomar uma decisão de estudar, e segundo, ela tem que aplicar aquilo que ela estudou, tá ok? E tá sempre fazendo reciclagem, sempre reaprendendo, sempre participando de cursos, eventos, lives, porque esse conhecimento é importantíssimo para a carreira de todos vocês, tá? E importantíssimo. Fernando era técnico eletricista FC, ou seja, ele montava painéis
elétricos em subestação, e apareceu a vaga para ser técnico de comissionamento. Ele abraçou essa oportunidade e hoje o Fernando, ele tá muito bem recolocado no mercado, mas muito, muito bem mesmo, tá ok? Tudo isso porque ele não ficou só assistindo o vídeo, ele foi para a prática também, ele resolveu colocar em prática, tá ok? Então, gente, para você que quer fazer a tua inscrição, entre em contato aí com o nosso suporte, com a Raquel, com a Alessandra Lima, que elas vão estar realizando a inscrição de vocês para o curso de ensaios elétricos e manutenção, que começa na segunda-feira, tá ok? Pessoal, gratidão a todos, tá bom? Todos vocês que participaram dessa live, parabéns porque vocês são comprometidos, e eu gosto de dar aula para pessoas assim, pessoas comprometidas, porque é o comprometido que vai mais longe, é o comprometido que rompe, é o comprometido que chega onde poucos chegam, é o comprometido. E eu sei que você que está me assistindo, o Cícero Reinaldo, o Flávio Henrique, o Davidson, Marcos Vinícius, o Dene Aparecido Farias, meu grande amigo, tá sumido, rapaz, o Dene, o Jefferson, o Rosendo Neto, Jefferson Ferreira, o Eduardo Assis, o Saulo Lima, o Danilo, José Raimundo, o Ramon Araújo, todos vocês são comprometidos. Vocês estão de parabéns por estarem aqui nessa live, tá bom? Gente, agora chegou a hora de descansar, né? Então desejo para todos vocês uma excelente noite, um excelente descanso e eu estou à disposição para conversar com vocês, tá ok? No que vocês precisarem. Pessoal, a gente se vê na segunda-feira na abertura do curso e quinta-feira a gente se vê novamente na aula de ensaios elétricos da chave seccionadora. Não percam a nossa próxima live, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.